Beleza, galera? Hoje é dia 17 de dezembro de 2016 e nessa última quarta-feira morreu Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo. E vamos começar com um versículo que está lá na Epístola de João, capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fazendo um paralelo, vamos aqui falar algumas curiosidades que geralmente a mídia, grande mídia, omite com relação aqui a Dom Paulo, que foi enterrado ontem, tá? Então, primeiro, Projeto Brasil Nunca Mais. O que foi esse Projeto Brasil Nunca Mais? A advogada Eni Raimundo Moreira, que era presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia dos Integrantes dos Grupos de Resistência ao Regime, na época do regime militar, foi a idealizadora do Projeto Brasil Nunca Mais. Seu objetivo seria fazer uma limpeza ideológica que beneficiasse a esquerda nos arquivos do Superior Tribunal Militar. Ela apresentou então um projeto a Dom Paulo, que amou a ideia, abraçou a ideia, com entusiasmo a causa. Eni então buscou ajuda no CMI, Conselho Mundial de Igrejas, sendo o projeto bancado por Charles Harper, membro do CMI. E aí o que ocorreu? Foi formada uma equipe, sobre o manto de Dom Paulo, que examinou clandestinamente e ilicitamente os documentos sobre a guarda do STM, porque era um grupo de advogados, então eles tinham acesso ao Superior Tribunal Militar e eles poderiam fazer carga, ou seja, sair com esses processos durante 24 horas. E aí o que aconteceu? Eles foram no STM para colher material que os interessasse. A equipe copiou 707 processos, num total de 1 milhão de páginas. A equipe era formada por um grupo restrito de advogados que trabalhou dos anos 79 a 85 sob a proteção de Dom Paulo para mostrar o primeiro retrato da repressão adequado à ideologia de esquerda, obviamente. Eles copiavam apenas o que interessavam a eles. O que iria queimar o filme deles, eles omitiam. E os atentados que a esquerda fazia contra os militares e contra a sociedade, eles também omitiam. Por serem advogados, como eu já falei, podiam ficar com os processos em seu poder por até 24 horas e assim passaram a fazer cópias secretas dos documentos. Essas cópias iam para o exterior sob os cuidados do Conselho Mundial de Igrejas. O pastor Jaime Wright ia à Suíça com frequência buscar dinheiro. Então eles pegavam esses dados que só interessavam a eles, mandavam para o exterior e aí faziam uma propaganda lá e conseguiam arrecadar fundos estrangeiros para facilitar a causa aqui, a suposta luta pelo fim do regime militar. Esse grupo não considerou os atentados terroristas, os justiçamentos, os sequestros e assassinatos praticados pela esquerda. Como eu já falei, eles só pegaram as partes que interessavam a eles. O resultado do trabalho deu origem ao livro Brasil Nunca Mais, assinado por Dom Paulo e Philip Potter, secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, sendo lançado em 85 e na época sendo um dos livros mais vendidos. Dom Paulo dizia que o que foi publicado era o principal, ou seja, a parte da esquerda. E o restante foi omitido, segundo ele, por não ser relevante, ou seja, esses atentados que a esquerda fazia. Assim, ele omitiu os arquivos existentes na Agência Brasileira de Inteligências, no Departamento de Polícia Federal, os outros documentos previstos nas Forças Armadas e nos antigos DOPS. Na obra de Dom Paulo, o mesmo dizia que o desvario da esquerda simplesmente não teria existido. Ou seja, com esse trabalho, Dom Paulo não pegou em armas, porém ele fez um trabalho excelente na cabeça das pessoas, porque através desse material foi doutrinada praticamente uma geração inteira. Então, trabalhou na guerra psicológica, vamos falar assim, na doutrina psicológica e etc. Seu partidarismo era latente, tanto que sempre condenava as mortes de terroristas e se omitia quanto às mortes de agentes públicos que lutavam contra esses terroristas. A título de exemplo aqui está a história do delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior. Dom Paulo jamais se pronunciou condenando essa barbárie ou outro crime da esquerda assassina. O que aconteceu com o delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior? Ele trabalhava aqui em São Paulo, mas ele era carioca. E ele foi para o Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro, fizeram uma emboscada com ele lá. Alguns terroristas aí de movimentos terroristas da época
ficaram observando, levantando a rotina dele, e aí em determinado momento ele estava num orelhão falando com a namorada no telefone, tomou um tiro de calibre 12 nas costas, depois mais alguns tiros quando já estava no chão. Quem participou desse atentado contra ele? Membros da LN, VAR Palmares e PCBR. Isso foi em 25 de fevereiro de 1973. No seu corpo foi encontrado um bilhete dizendo assim: se acontecer alguma coisa comigo, me chamem um padre, mesmo que eu esteja já morto. Porque ele era muito católico. E Dom Paulo se omitiu, nunca condenou essa morte que ocorreu com ele. Sendo que, após o corpo dele estar estirado no chão, vários panfletos foram jogados em cima dele, fazendo a propaganda da luta armada. Em 71, Dom Paulo declarou apoio a Dom Helder Câmara, que era um conhecido comunista defensor de pautas progressistas. Em 72, publicou, abram aspas, Testemunho de Paz, fecham aspas, documento com fortes críticas ao regime militar. Presidiu celebrações históricas na Catedral da Sé, em memória de vítimas da ditadura militar, como o estudante Alexandre Vanucci Leme e Vladimir Herzog. Atuou contra a invasão da PUC em 77. Na época, o presidente Médici comandava o país. Dom Paulo foi se encontrar com ele para reclamar do regime militar e das supostas perseguições que os terroristas sofriam. E o presidente Médici disse uma frase para ele: nós não temos conversas, nós sabemos o que temos que fazer. O seu lugar é na igreja, na sacristia, e o nosso lugar é aqui para governar o Estado. Dom Paulo levou sua bênção aos sequestradores de Abílio Diniz em 1989. Para quem não lembra, em 1989 o Abílio Diniz, acho que todo mundo conhece o Abílio Diniz, foi sequestrado pelo MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária Chileno. E aí tinham vários integrantes, inclusive de vários países, integrando esses sequestradores aí que sequestraram o Abílio Diniz. E tanto que o Dom Paulo, depois que a polícia resolveu, eles pediram 30 milhões, eles pediram milhões para soltar o Abílio Diniz. E aí depois a polícia conseguiu desbaratar esse grupo aí e prendeu esse povo aí. E Dom Paulo foi um dos defensores desses vagabundos sequestradores aí, dizendo que era um sequestro, uma luta ideológica e que eles deveriam ser extraditados para os seus determinados países como criminosos ideológicos, vamos falar assim. Rezou em 30 de março de 73 uma missa de sétimo dia na Catedral da Sé com a presença de estudantes, artistas, autoridades, sindicatos e militantes da esquerda pela morte de Alexandre Vanucci Leme, que é o que eu tinha acabado de falar aí anteriormente, que era esse suposto estudante, era um militante, era um integrante da ALN, um dos grupos terroristas mais ativos da época do regime militar, inclusive que tinha sido presidido pelo Carlos Marighella. Em 26 de junho de 68, o soldado Mário Cosel Filho foi morto por um atentado no quartel do 2º Exército, em São Paulo. Terroristas jogaram um carro lá no quartel com a intenção do carro cheio de explosivo entrar. Esse soldado Mário aí foi em direção ao veículo que explodiu. E aí morreu o soldado Mário no exercício do dever e Dom Paulo se omitiu, também não falou nada a respeito dele. E aí ele lutou pela anistia em 78, né, visando aquela lei da anistia, que inclusive só anistiou os terroristas e assassinos e sequestradores da época, né, porque agora todo mundo está querendo denunciar os militares da época, então a anistia só vale para um dos lados. E para fechar o balão, eu vou falar o seguinte: se você está com dúvida a respeito de Dom Paulo, será que era uma pessoa boa? Será que era uma pessoa ruim? Quem será que era essa pessoa? Vejam as pessoas que mandaram mensagens de condolências a ele nesse seu falecimento. E aí vocês já vão ter mais ou menos uma ideia. Então vamos lá. Quem mandou mensagem para ele? Presidente Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula, que fez um texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parágrafos. Fernando Haddad, PT. Geraldo Alckmin, social-democrata, socialista fabiano. João Dória, do
PSDB também, social-democrata. Eduardo Suplicy, PT. Maria Amália Anderi, reitora da PUC. Mário Sérgio Cortella, filósofo. Toninho Vespoli, vereador reeleito de São Paulo pelo PSOL. Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT. Senador Paulo Paim, do PT. Rui Falcão, presidente do PT, dentre outros. E aí, eu vou deixar aqui no final do vídeo os trechinhos de umas entrevistas aqui que ocorreram com ele, e aí vocês tirem as suas conclusões a respeito dele, beleza? E aí, a minha conclusão é que se uma pessoa defende MST, terroristas, criminosos e etc., pra mim não é uma pessoa boa. Nós estamos comemorando 30 anos do golpe de 64. O que a igreja mudou durante esse tempo? A igreja, bem no início, parece até que fez uma procissão grande aqui em São Paulo, em favor da paz, etc. A grande procissão do Rosário e todo mundo rezando em favor de uma mudança. Mas nós não queríamos essa mudança militar. E no final dela, desde 1979 até 85, que foi o último ano do governo militar, eu colecionei todos os dados referentes às pessoas que sofreram com a Revolução e compusemos então aquele livro Brasil Nunca Mais. E por isso nós dizemos, nós não queremos nunca mais uma revolução semelhante àquela, mas gostaríamos que a transição fosse debatida com o povo, discutida com o povo, levada à frente com o povo, construída, afinal, pelo povo brasileiro. Portanto, não queremos mais ditadura. Chega. Nós queremos democracia e povo participando e o povo exercendo plenamente a sua cidadania. O povo é muito mais forte do que ele imaginou até hoje. Vamos revelar essa força, mas sem violência, sempre dentro do espírito pacífico. São Paulo de 1971 até 1990, 19 anos aqui nessa cidade, ele defendeu os direitos humanos, ele defendeu presos políticos, ele defendeu os indígenas, ele defendeu o povo de cortiço, ele defendeu Sem Terra, ele indicou o Movimento Sem Terra para um Prêmio Mundial de Direitos Humanos, foi a primeira pessoa a fazer isso. Ele denunciou a tortura. Então, Dom Paulo ajudou a democracia, o processo democrático no Brasil. Dom Paulo é um ícone, é um personagem que fez a história do Brasil. Ele ajudou a acabar com a ditadura militar no Brasil, graças à sua coragem e ao espírito da teologia da libertação. A ditadura brasileira começou a ser destruída quando a Polícia Militar de São Paulo matou o operário Santo Dias. Dom Paulo, com a sua coragem, convocou enterro na Praça da Sé e acorreram 100 mil pessoas. Naquele dia começou a cair a ditadura militar. Então todos nós, a comunidade da PUC, todos os que vivemos numa meia democracia, pelo menos não temos mais o regime militar, nós devemos a esse homem. Várias autoridades, entre elas o ex-presidente Lula, se despediram do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes durante o velório na Catedral da Sé, na capital paulista. Representantes de movimentos populares também homenagearam o arcebispo de São Paulo. Hoje eles caminharam do centro da cidade até a catedral, onde Dom Paulo foi sepultado. A reportagem é de Jô Miyagi. Graças a Dom Paulo Evaristo Arnes, diversos movimentos que lutam por justiça social nasceram e ganharam força. Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, trabalhou para a Igreja Católica nas décadas de 80 e 90. Organizava a luta dos moradores da periferia de São Paulo, seguindo as orientações de Dom Paulo. As pastorais do menor, da juventude, pastoral operária, pastoral da moradia, de saúde, o estímulo à organização de associação de moradores. O Dom Paulo dizia o seguinte: o povo precisa se organizar para lutar pelos seus direitos. Então, Dom Paulo é uma referência nessa luta dos movimentos populares que trabalham com a população mais excluída. Quando a gente se organiza, a gente fica mais forte, né? Quando a gente se separa, a gente enfraquece mais. Dom Paulo, ele sempre pensou
na unidade, né? Independente da cor, da religião, sempre estar junto, sempre caminhar junto, sempre ter a companhia, não se dispersar. Movimentos sociais e pastorais fizeram uma caminhada pelo centro de São Paulo para homenagear Dom Paulo e participar da última missa e do sepultamento do cardeal. Para nós, Dom Paulo se tornou o cardeal dos trabalhadores, pois teve a coragem, num momento difícil da nossa história, de acreditar na força e na organização da classe trabalhadora e dos trabalhadores cristãos. Estando aqui hoje, as pastorais se reunindo, é para mostrar que a gente continua firme nessa luta que ele começou, né, que é um marco mesmo, né? E a gente continua nessa luta que não é fácil e que não para. Representantes de diversas pastorais criadas com o estímulo de Dom Paulo lembram das lutas do cardeal pela democratização do Brasil, enfrentando a ditadura e lutando por direitos humanos. Junto com outros grupos, no momento em que todos eram calados, ele foi uma única das vozes que não se silenciou e que não calou. Para a juventude, que cresceu na democracia e não viu de perto a ousadia de Dom Paulo, fica a lição de estímulo à luta. O exemplo de ousadia que Dom Paulo dá é um exemplo de questionar as regras que não estão certas e fazer o que é certo independentemente do que mandam os poderosos. Eu acho que ele fez isso muito bem, inclusive dentro de uma instituição que tradicionalmente tem bastante conservadorismo.